Olá, sou Cíntia Samarone e começa agora Filosofando com Berti. Nosso assunto hoje é um assunto muito importante nas constelações familiares, que é tomar a nossa mãe. E antes de começar com isso, eu quero honrar em primeiro lugar a minha mãe, toda a força que ela me deu para que eu esteja aqui hoje, e honrar a mãe de todos vocês, com muito respeito. A nossa construção como seres humanos começa por meio da nossa mãe e do nosso pai. Eles chegaram lá, namoraram, e daí se formou o embrião, que foi crescendo na barriga da nossa mãe até o momento do parto. E isso é muito sagrado. É uma ideia transcendental que faz com que nós paremos para refletir o que é sagrado a nossa vida. Como ela é sagrada. Ela é sagrada e ela nos faz movimentar para tudo, para todas as relações que nós temos na vida. Então, mãe é aquela que acolhe, que nos traz no ventre e que a partir do momento do nosso parto, seja ele bom ou ruim, ela vai nos nutrir, nos acolher, e esse é o impulso da vida. A partir desse momento, nós estamos aqui, todos nós. A vida pôde continuar por meio deste parto. Mas existem partos bons e partos ruins. E nós carregamos dentro do nosso corpo, como falei em outros vídeos, toda a memória que está contida naquele momento. Então tem partos muito bons e a mãe se liga de uma forma muito efetiva com aquele filho. E tem partos que são mais difíceis. E é como se aquilo interrompesse. Tá? Então imaginem um fio e aquilo é interrompido. Bert Hellinger chama de movimento interrompido. Esse parto difícil pode trazer algumas sensações e memórias no corpo que são difíceis e que ao longo da vida podem ser conscientes ou não, mas vão aparecendo em forma de dificuldades na nossa vida. Como pode ser realmente um movimento interrompido com a mãe. O que seria esse movimento interrompido? É um filho, por exemplo, que nasce antes da hora e fica na incubadora e ele precisou ficar afastado da mãe. Isso pode provocar memórias muito difíceis e dores. Uma mãe que faleceu no parto, por exemplo. Um filho que nasceu e por algum motivo a mãe precisou trabalhar muito e ele não teve junto com ela. Então isso pode provocar dores muito grandes que através de um processo terapêutico nós podemos trabalhar isso. Pode ser um trauma muito grande ou algo menor. O que tem que ficar claro é que no decorrer do tempo que a gente fica com a nossa mãe, desde o nascimento até nós crescermos, nós vamos ter dificuldades sim. Mas a ideia da mãe ideal nos faz sentir muitas vezes culpados em relação a pensar na nossa mãe deste jeito. E é sobre isso que eu quero falar hoje. O primeiro ponto é o sagrado. É o sagrado, que é algo que vem de algo muito maior, que nos dá vida. Mas somos seres humanos e como seres humanos nós vamos ter que lidar com esses interrompimentos. E esse interrompimento pode ser relacionado diretamente com a nossa mãe ou pode estar relacionado também com as gerações passadas. Então, a minha bisavó perdeu uma filha, por exemplo, e de repente eu, como neta, vou sentir esse vazio do interrompimento. Então, uma constelação pode olhar para isso, colocar as coisas em ordem para que o movimento possa acontecer novamente. Nós ficamos, quando sentimos o interrompimento, com uma sensação de enfraquecimento, de fraqueza, muitas vezes de vazio. Tá? E isso terá de ser olhado, porque que sintoma isto provoca na nossa vida? Nós
em algum momento, seja profissionalmente ou nas relações ou com amizades, nós vamos sentir que as coisas não fluem, que elas estão de alguma forma amarradas. Então, sempre o portal para a vida e a nossa força está na nossa mãe. E é ali que nós temos que olhar. Então, vocês podem observar que nas constelações familiares, assim como em outros processos terapêuticos, assim como nas filosofias, onde nós buscamos a força? Nós buscamos na nossa mãe. Porque se não fosse ela, a vida não estaria vindo adiante até aqui. Eu tenho uma foto que eu quero mostrar para vocês da minha família, uma foto muito linda que tem as 5 gerações. Então, a minha bisavó viveu 104 anos, tem minha avó, minha mãe, eu e o meu filho, que foi o primeiro tataraneto. Agora estamos na 6ª, pois meu filho já tem 2 crianças também. Então, é muito lindo, traz muita força, percebemos que tudo isso continua andando. Para os pais, quando os meus netos nasceram, é uma felicidade incrível você ver que a vida pôde continuar adiante. Mas pode ser que alguns de vocês falem assim, mas eu não consigo perdoar minha mãe, porque ela me abandonou. Minha mãe morreu, eu tive uma distância incrível. Mas a minha mãe é muito chata, ela tenta me controlar em tudo. E isso também é verdade na nossa vida. Por quê? Porque nós somos seres humanos. Mas não cabe aqui nós rechaçarmos ou julgarmos a nossa mãe. Porque a partir do momento que nós julgamos, nós estamos nos sentindo maior do que ela. E os filhos são sempre menores. Então, por isso a palavra tomar. Tomar não é aceitar, porque quando eu aceito sobre determinada circunstância. Quando eu aceito, eu pressuponho que eu estou perdoando. E mãe e pai não se perdoam e nem se julga. A gente concorda. Então, na palavra tomar, que é o que Bert Hellinger usa demais, vamos tomar a nossa mãe assim como ela é. Nessa palavra tomar, existe uma confusão de nós acharmos que é aceitar. Não é aceitar, é concordar, é render-se ao destino da forma como ele se apresenta. Mas existem destinos muito difíceis e muito duros. Eu concordo, e traz muita dor, e traz um vazio muito grande. Tá? Então, qual o caminho que nós podemos percorrer por meio da visão sistêmica, e a constelação nos ajuda de forma muito, muito rápida e bonita, é conhecendo a história dos nossos pais, da nossa mãe. Então, fazendo um inventário, né? Antes das constelações, eu às vezes não me interessava tanto pelas histórias, e eu fui descobrindo, conforme esse tempo que eu estou estudando as constelações, eu converso com a minha mãe, eu converso com alguém, mesmo com a família do meu marido, que está relacionado com os meus filhos, e eu vou descobrindo histórias incríveis, tanto de dor, quanto de potencial, de força e de habilidade, que nós às vezes deixamos lá de lado. Então, nós só tomamos a nossa força de verdade quando nós tomamos assim como é. Por isso é concordar. Então, gravem bem essa palavra. Tomar é concordar. Tomar é render-se. Tá? E não é receber, porque, vejam bem, eu quero que vocês parem um minuto para pensar que nós recebemos sim a vida de graça. Tá? A sua mãe pode ter acontecido 1000 coisas que não permitiram que ela fosse do jeito que você gostaria que ela fosse, mas ela deu a vida de graça. O seu pai também te deu a vida de graça, e isso já tem um tamanho enorme, já traz uma força enorme, e nós não podemos esquecer disso, e é o único caminho, porque a mãe é o portal para a vida.
É o único caminho de nós chegarmos aonde nós queremos. E até sabermos o que nós queremos, porque antes deste movimento nós não vamos conseguir. Daí você pode chegar para mim e perguntar: ah, então eu estou ouvindo seu vídeo, eu vou lá, eu vou pedir perdão para minha mãe, eu vou fazer as pazes. Pode ser que ainda não está no seu tempo. Nós temos que entender que este é um movimento de atmosfera interna. Ele começa dentro de nós. Pode ser que a minha mãe seja uma pessoa muito difícil de lidar realmente, porque de fato tem coisas que elas fazem parte dos destinos dos sistemas. Então eu preciso estar concordando dentro de mim, porque a mãe é a nossa mãe. Não tem como nós mudarmos mãe e pai. Eles são quem são, do jeito que teve que ser. E se foi desse jeito, é porque nós precisávamos de alguma forma de tudo isso para poder avançar na nossa evolução. Então, quando nós conseguirmos olhar dessa forma mais ampla para tudo isso, olhar o sagrado, olhar que os nossos pais são seres humanos, né? Porque nós temos a ideia romântica e ideal, né? Que ela é trazida pela nossa cultura, pela propaganda, pela religião. Mãe é sagrada, sim, mas ela é humana também. Então ela também teve o destino dela, ela também sofreu muitas dificuldades. Então, não, por isso a gente pensa que não existe julgamento. Vamos pensar há 3, 4 gerações para trás. Eu fiz constelações nesse sábado e nós somos até 8 gerações para trás numa constelação e 5 para outra. Então, apareceram situações de segredo que hoje seriam situações totalmente naturais na nossa época de hoje, mas que naquela época eram coisas impossíveis de se pensar. Só que aquilo acabou emaranhando, como nós chamamos tudo, e a pessoa de hoje, 8 gerações depois, ainda sente os efeitos do que aquele segredo está provocando até hoje na atualidade. Então, quando nós pensarmos em tudo que aconteceu lá atrás, e que às vezes é inimaginável nós pensarmos como é que foi todo o sofrimento, toda a violência, tudo que não foi permitido, todo o abuso que houve até então, quando nós pensarmos em tudo isso, a gente pode parar, respirar, falar, nossa, foi difícil mesmo. Eu sinto muito por tudo isso. Então, a palavra é sempre essa, eu sinto muito por esse destino. Mas eu faço parte desse sistema e eu entrego para vocês, com muito respeito, o destino de vocês. Então, este é um movimento interno que eu devo fazer. O Bert Hellinger, né, falava que nós devíamos tomar a nossa mãe pelo menos 3 vezes por dia. E eu vou contar uma história muito bonita que está no livro dele, que é a biografia dele, A Vida e Obra do Bert Hellinger, porque ele teve uma questão importante com a mãe dele. Ele viveu na época da Segunda Guerra, inclusive lutou na Segunda Guerra, e os pais eram alemães e eles tinham 3 filhos. Ele era o segundo, ele tinha um irmão mais velho e uma irmã. Em dado momento, o pai e a mãe foram com o irmão mais velho e com a irmã e deixaram ele com a avó. E ele nunca perdoou não, deixa aqui, foi um equívoco, ele perdoou sim, mas sempre foi um momento muito difícil para ele. E ele achava que a mãe não gostava dele. E isso persistiu na vida do Bert Hellinger durante a vida toda. Mesmo com toda a construção das constelações, da filosofia, em algum momento ele sentia um desconforto no corpo, um vazio. E a Sophie Hellinger falava, ele conta no livro, você não está bem? Era quase até na hora de morrer, senta aí que nós vamos tomar a mãe. Então, tomar a mãe é aceitar a mãe. Então, ele precisou fazer esse movimento, gente. O Bert Hellinger precisou fazer esse movimento muitas vezes. E ele nos ensinou que nós somos seres humanos e que nós temos que fazer esse movimento também. Quando algo aparece, às vezes é uma sensação
que eu não sei qual é, uma sensação no corpo. Às vezes é uma dificuldade nos meus relacionamentos, tá? O que eu tô transferindo que não foi resolvido com a minha mãe para os meus relacionamentos em trabalho, em família, em relações. Então, a vida está aí nos mostrando a todo momento que algo tem que ser olhado. Então, isto é tomar minha mãe e meu pai. Então, nós temos que olhar o sagrado, porque sem o sagrado não estaríamos aqui. Nós temos que fazer o inventário de todas as histórias, porque isso faz com que nossa mente, o nosso corpo compreenda o que aconteceu. E temos que ver nossos pais como seres humanos, que também têm falhas, que também têm destino e que também sofreram muitas coisas. Tem um exercício que eu já dei nos meus exercícios sistêmicos. Em algum momento, quando vocês estiverem com vocês mesmos, imaginem sua mãe criança e conversem com a sua mãe criança. Imagine o que ela conta para você, tá? O que ela sentiu, se ela sentiu medo, se ela sentiu insegurança, se ela sentiu falta dos pais. E daí vocês vão ver que ela também é um ser humano assim como nós. Os pais não são perfeitos. Então, essa é a mensagem. Olhar o sagrado, porque sem ele eu não estaria aqui. Mas olhar o humano, que me possibilita ficar no meu lugar e pôr as coisas em ordem. E quando eu consigo reconhecer o destino da minha mãe, dos meus pais, eu consigo concordar no meu coração, bem lá no meu íntimo. Como é que eu sei que eu consegui fazer isso? Eu apazigo, eu tenho calma, tá? É o desconforto, é a agitação que faz com que eu perceba que eu tenho que olhar para algo, tá? Esse algo pode ser pequeno ou pode ser muito grande. A tua dor é real, é presente, mas quando eu olho desse jeito, eu posso olhar de uma forma mais ampliada. E quando eu percebo que meus pais também sofreram e tiveram destinos bem difíceis, eu posso acalmar, eu fico mais leve. Porque eu sou muito pequeno diante desse destino tão grande que veio antes de mim. E eu vou dizer como mãe, os pais ficam muito felizes que os filhos possam ir além deles e superar certas coisas. Eu vejo meu filho hoje como pai e me emociona muito ver como ele lida com isso tão bem, como ele é tão bom pai, como ele cuida. E isso me deixa muito feliz, é sinal de que algo está evoluindo. No coração da gente é importante ver que os filhos vão para a vida e conseguem ir além, fazer mais, né? Porque muitas vezes existem dinâmicas na constelação que, embora nós reclamamos muito como criança, porque a nossa criança traz muito trauma, mas como adulto eu posso cuidar da minha criança, e se eu posso cuidar da minha criança, eu só vou fazer isso depois que eu curar o meu trauma e eu fizer as pazes com tudo que veio dos meus pais, especialmente da minha mãe. Porque mãe é nutrição, é energia, é força de vida. Então, se vocês percebem pessoas que estão muito desanimadas, com muita depressão, vocês podem saber que ela tem falta de mãe ou ela está negando a mãe. Isso é fato. Então, tem que ser olhado. Esse caminho é um caminho que é percorrido por cada um de nós. Os pais, eles vão ficar muito felizes que os filhos vão além deles e eles ficam muito felizes também com o reconhecimento desses filhos. Isso apazigua, isso deixa o coração dos pais em paz e os pais podem abençoar, que significa bem dizer mais e mais a vida desses filhos para que a vida deles possa ir além e muito mais rica, com muito mais força. Agora, nós não seríamos o que somos sem tudo que eles passaram lá atrás. Então, quando nós pensarmos em alguma coisa que a gente faz muito bem,
pode ter certeza que se você tem esse dom, se você tem essa habilidade, de alguma forma, isso é trazido pela ancestralidade, tá? E quem te trouxe para cá por meio da ancestralidade, quem trouxe você para a vida foi sua mãe. Todas as famílias têm destinos e muitas vezes eles são difíceis. Então, não basta ver, nós temos que olhar a amplitude disso, para que isso nos ajude a fazer esse caminho interno do reconhecimento e da importância que isso tem para a construção do nosso ser e para a nossa evolução daí para frente. Isso sim, traz paz, traz leveza e traz o coração mais alegre, mais feliz. E é isso que nós buscamos na nossa vida. Então, tomar a mãe é muito mais que aceitar, é muito mais do que receber, é se render, é concordar. Então, o Bert diz: tomo vocês assim como são, vocês são os pais certos para mim, digo sim a tudo exatamente como foi, com o que custou a vocês e o que custou a mim. Sim. Essas são as frases de solução que nós usamos na constelação. Então, esse tomar tem que ser de coração. Se eu não consigo ainda, não tem problema. Eu faço isso ao meu tempo. E isso é muito natural, porque é um caminho que nós vamos percorrer. Se eu fizer isso ao meu tempo, eu vou passo a passo. Eu tenho que cuidar, como eu falei nos outros vídeos, tem um caminho de autoconhecimento, até de identificação do que está acontecendo comigo. Eu conheço muitas pessoas que, quando começaram a estudar as constelações e a visão sistêmica, achavam que não tinham problema nenhum com sua mãe. Por quê? Porque a mãe tem essa ideia do ideal, do sagrado. A religião nem nos permite, muitas vezes, achar que eu sinto algo. Mas daí também eu fico congelado em algumas coisas. Então, primeiro a pessoa precisa se permitir, se conhecer, entrar em contato com o seu corpo, com as suas sensações, observar todas as suas relações, aonde é que a coisa pega, conhecer a história que vem dos ancestrais. Tem uma série muito interessante no Netflix, que eu gostei muito em questão de ancestralidade, que se chama A Catedral do Mar. A Catedral do Mar, ela aparece à época do feudalismo. Então, quando eu falei para vocês das várias gerações, ela nos faz entrar em contato de uma forma muito boa, porque a série é muito boa. Ela nos faz entrar em contato com todas as dores e o que era e não era permitido. É inimaginável, hoje em 2022, nós imaginarmos o que eles passavam naquela época. E nós somos produto disso. Então, é essa ampliação do olhar. Entendam, vão atrás, resgatem até onde vocês puderem a história de vocês. Isso vai trazer muita força para a vida. E a mãe é realmente a nossa maior força. É o que nos faz nos sentir potentes, fortes, com sucesso e com coragem de ir para a vida. Então, eu aconselho, igual o Bert Hellinger dizia, tomem a mãe 3 vezes ao dia. Se vocês gostaram desse vídeo, se inscrevam no meu canal, ativem o sininho. Eu espero vocês para o próximo vídeo.